Um presidente romeno e a sua esposa foram executados durante uma revolução que acontecia no país em 1989. Nicolae Ceausescu foi uma figura extremamente controversa da história romena. Ele começou como um herói nacionalista que teve coragem de enfrentar Moscou, mas logo ele se tornou um ditador. E quando os protestos começaram a se espalhar pelo país, ele tentou fugir, mas sem sucesso. Nesse episódio, então, eu vou te falar tudo sobre Nicolae Ceausescu. Eu vou falar sobre a sua vida pessoal, sobre a sua ascensão ao poder e também sobre o seu fim. E é claro, no final desse episódio eu também vou te falar o que visitar em Bucareste para se aprofundar na sua história e na história da Revolução Romena. Antes de pular para esse episódio, gente, esse daqui também foi pedido de ouvinte. O ouvinte da vez foi o Sandro aqui, que é um ouvinte de longa data desse podcast e que me procurou porque ele ia viajar para Bucareste e ele queria se aprofundar em algumas histórias do país que ele estava prestes a visitar. Sandro, deixa aqui meu enorme agradecimento não só pela sugestão do episódio, mas por ser um ouvinte tão fiel aqui do podcast. Deixa a minha homenagem, meu abraço, meu tudo, e eu espero de coração que você goste desse episódio. Ele tá sendo feito com muito carinho. E só mais um aviso, gente, se você curte Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Na descrição desse episódio tem vários links de como você pode fazer isso. E como a galera dos Detetives Viajantes me pediu pra acompanhar a gravação de um episódio, eu tô tentando entender se isso vai rolar agora no mês de março, tá? Nas próximas semanas. Então, se eu fosse você, né, se você tá afim de acompanhar uma gravação minha, eu já corria pros links que estão na descrição do episódio, já começava a apoiar pra eu já te colocar no grupo do WhatsApp e a gente combinar certinho o melhor dia e horário pra todo mundo. Mas se você não tem interesse de me acompanhar numa gravação ao vivo, não tem problema, eu não fico ofendida, tá bom, meu povo? Os apoios, eles dão acesso a várias outras coisas. Então, de novo, nos links que estão na descrição do episódio, você consegue ver qual o melhor plano de apoio pra você, que mais te interessa ali, e você consegue ajudar esse projeto a se manter de pé. Já deixo meu agradecimento a todos os apoiadores, todos os ouvintes também, obviamente. E chega de enrolação, bora pra esse episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Nicolae Ceausescu nasceu em 23 ou 26 de janeiro de 1918, em uma pequena vila rural no sul da Romênia. Ele era filho de 2 camponeses e era o terceiro de 9 filhos do casal. Seu pai era dono de 3 hectares de terra agrícolas e algumas ovelhas, enquanto a sua mãe completava a renda da família trabalhando como alfaiate. Num geral, gente, a família vivia em condições bem precárias e, assim, basicamente sobrevivia como dava. E sobre o nosso personagem principal, ele desde cedo estudou ali numa escola da aldeia dele, só que aos 11 anos de idade ele se mudou para Bucareste para continuar os seus estudos. Ele, no caso, foi morar com uma das suas irmãs mais velhas e essa movimentação, essa ida, né, do campo para Bucareste ainda muito novo, era bem comum naquela época. Isso porque a Romênia dessa época era bastante desigual, com uma pobreza, assim, extrema no interior e as cidades começando a se desenvolver. E já aproveitando que eu tô entrando aqui um pouquinho no contexto da Romênia como um todo, você pode ter notado pelo ano, mas quando o nosso personagem principal nasceu, a Primeira Guerra Mundial tava pra acabar. E nisso a Romênia tinha conseguido se expandir territorialmente, mas sofria com todos esses problemas que eu comentei, que só foram, né, se agravando com o passar do tempo. Então, quando Nicolae chega em Bucareste, ele se depara exatamente com essa desigualdade social. Só que não só isso. Ele se depara também com tensões entre elites políticas e camponeses. A Romênia desse período vivia uma monarquia constitucional que, assim, sendo bem honesta aqui, já vivia meio mal das pernas fazia um tempo. Mas o rei da época era um cara chamado Carol II, que vai ser um personagem relativamente importante aqui nesse episódio. E enquanto ele estava governando, exatamente por conta de tudo isso que eu já te dei de contexto histórico, começaram a surgir nas cidades movimentos socialistas e comunistas, que eram considerados ilegais. O Nicolae então chega na cidade, começa a estudar, só que ele abandona os estudos assim muito cedo. Isso porque ele consegue um trabalho como aprendiz de sapateiro para um cara lá chamado Alexandro. E aí, trabalhando na sapataria, digamos que o Nicolae, ele começa a ter contato com os trabalhadores que são bastante explorados e que têm ideias comunistas. Só que mais do que isso, o seu próprio chefe, o Alexandro, ele era membro do Partido Comunista. Então foi só uma questão de tempo até o Nicolae ouvir todas essas ideias, se interessar pelo assunto e começar a fazer parte do partido.
Nossa, essa frase ficou horrível, né? Parte do partido. Mas enfim. Isso foi acontecer oficialmente quando ele tinha 14 anos, em 1932. Exatamente pelo fato de ser um adolescente apenas, obviamente o Nikolai ele recebeu umas tarefas menores dentro do Partido Comunista. Só que isso não impediu ele de ser preso algumas boas vezes. A primeira vez que ele foi detido foi quando ele tinha só 15 anos por se envolver em uma briga de rua durante uma greve. E às vezes seguintes, e aí no plural, porque foram algumas, ele já tinha lá seus 16 anos e ele foi detido por se envolver em atividades ilegais. Atividades ilegais do tipo coletar assinatura para uma petição, enfim, fazer algumas coisas assim, mas óbvio, né, ligadas ao Partido Comunista, que por sua vez era ilegal. Então, né, ele já colecionou assim algumas idas pra prisão bem novinho. E isso se repetiu algumas vezes durante a década de 1930, só que assim, não só em Bucareste, mas também em algumas cidades ali ao redor. Até que a coisa começou a ficar um pouquinho mais séria. Isso porque a polícia da Romênia começou a considerar o Nikolai um perigoso agitador comunista e um distribuidor de material de propaganda comunista e antifascista. Nisso, então, ele foi detido por períodos mais longos. Em 1936, por exemplo, ele foi condenado a 2 anos de prisão, mais 1 ano de residência forçada em outro lugar que, assim, eu não tô trazendo os nomes, porque são nomes bem difíceis de se pronunciar, tá? Mas o que eu preciso que você saiba é que rolou muita prisão, rolou muitas idas e vindas em diferentes lugares, mas tudo assim, né, sendo preso. Tá muito repetitivo isso, mas é a verdade. E bom, nisso o tempo se passa, e quando o Nikolai sai da prisão oficialmente em 1939, ele conhece Lenuta, ou Helena, com quem ele vai se casar daqui a uns bons anos, considerando que nesse episódio, agora nesse exato momento, estamos em 1939. E como estamos em 1939, eu tenho uma pergunta a te fazer, queridíssimo ouvinte ou queridíssimo ouvinte. O que tinha acabado de começar nesse ano quando o nosso personagem principal saiu oficialmente da prisão? Isso mesmo, a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, digamos que a Romênia passou por poucas e boas. O rei ainda era aquele mesmo, o Carol, sei lá, II, mas logo em 1940, o país sofreu perdas territoriais enormes para a União Soviética, para a Hungria e para a Bulgária, o que causou uma baita de uma revolta na população. Nisso, o Carol II abdicou em nome do seu filho, o Miguel I. Mas o pulo do gato aqui, meu povo, é que por mais que o Miguel fosse rei, quem de fato assumiu o poder real foi o general Ion Antonescu, começando uma ditadura militar no país. O Antonescu eventualmente se aliou ao Hitler com a ideia de recuperar os territórios perdidos para a União Soviética. A Romênia então ingressou oficialmente na Segunda Guerra Mundial em 1941, sendo uma das principais fornecedoras de petróleo para a Alemanha nazista, além de participar dos massacres contra os judeus e populações civis. Tá, e enquanto tudo isso rolava, aonde estava o nosso personagem principal? Eu te dou uma chance para adivinhar. Sim, você acertou se você falou na prisão. O Nikolai foi condenado por conspiração contra a ordem social e ele passou basicamente toda a Segunda Guerra Mundial entre prisões e campos de internamento. Nessas prisões, ele acabou conhecendo outros líderes e pessoas envolvidas com o Partido Comunista, fazendo ali aquele famosíssimo daquele networking. Um desses caras que ele conheceu foi o Georgi Georgiou-Dej, e guarda esse nome, gente, porque ele vai ser bem importante para esse episódio. Mas um ponto que também vai ser muito importante aqui que eu preciso te contar é que enquanto ele esteve detido, digamos que tanto Nikolai quanto outros membros ali do Partido Comunista, eles usufruíram de certa liberdade. Isso porque eles eram considerados presos políticos, não presos comuns. E por conta disso, assim, digamos que eles podiam ter mais liberdade mesmo, não tem outra palavra, dentro das suas celas. Então eles costumavam até fazer reuniões e ficar debatendo ideias comunistas, enfim, esse tipo de coisa. E bom, nisso um tempo se passa, até que a gente chega em agosto de 1944. Nesse mês desse fatídico ano, digamos que o rei, o Miguel I, ele deu um golpe interno. Ele mandou prender o Antonescu, rompeu com a Alemanha e se aliou aos aliados. E, mais uma vez, linda essa frase, mas é o que realmente aconteceu. Então ele literalmente mudou de lado. A questão só é que foi meio tarde demais, porque o exército soviético já estava dentro da Romênia.
e eles se recusavam a sair. E nisso, digamos que as coisas viraram assim de ponta cabeça, né? Porque se antes o Partido Comunista era considerado ilegal, agora ele era protegido pelo exército soviético. E só para terminar isso da guerra, eventualmente a Romênia assinou um armistício com os aliados, mas ela ainda estava assim sob fortíssima influência da União Soviética. E o Nikolai, que até então estava preso, ele foi solto, né? E não só solto, como ele estava cheio dos contatos e cheio de vontade, assim, de mudar as coisas no país. E é quando a gente chega, então, em 1947. Ano que o nosso personagem principal casa com a Helena e ano também em que o rei Miguel I é forçado a abdicar, a monarquia é abolida e a Romênia vira oficialmente uma república popular alinhada à União Soviética. E quem toma o poder nisso tudo, meu povo? Isso mesmo, o Partido Comunista. Tudo lindo, tudo certo, você deve estar imaginando, nossa, uhul, eles conseguiram o que eles queriam e tal, mas digamos que não estava tudo mil maravilhas, não. Isso porque o próprio Partido Comunista também estava lidando com alguns problemas internos. No caso, o Partido Comunista estava dividido entre dois grupos. O primeiro era liderado por Georgi Georgiou-Dej, sim, o amigo do nosso personagem principal que conheceu ele na prisão. E o segundo grupo, que era liderado por uma mulher, Anna Pauker. Esse primeiro grupo era conhecido como os comunistas domésticos, que eram militantes que tinham permanecido na Romênia durante a guerra, tinham sido presos pelo regime anterior e tinham uma postura menos dependente de Moscou. Eles se viam como os verdadeiros comunistas nacionais, afinal de contas, né, eles que ficaram lá e lutaram pelo seu país. Já o segundo grupo era conhecido como facção moscovita, já que eles passaram a guerra na União Soviética e voltaram para a Romênia junto do Exército Vermelho. Eles ainda tinham uma ligação fortíssima com Moscou, e assim que a guerra acabou, eles eram muito mais fortes politicamente, né? Mas digamos que as coisas não ficaram assim para sempre. No final dos anos 40 e começo dos 50, rolou realmente uma disputa de poder entre esses dois grupos, com o Georgiou-Dej saindo como vitorioso e expulsando tanto a Anna Pauker quanto os seus aliados. Esse acontecimento ficou conhecido como o expurgo da facção moscovita. E com isso, então, o poder do Partido Comunista e, consequentemente, o poder do país, né, ficou nas mãos de Georgiou-Dej. E não só dele, mas de todos aqueles comunistas domésticos. E aí, outra perguntinha dessas que eu acho que você vai acertar de primeira, quem que estava do lado dos comunistas domésticos? Ele mesmo, o nosso personagem principal, o Nikolai. Nessa altura aqui do campeonato, gente, o Nikolai, ele era secretário do Ministério da Agricultura. Mas foi só uma questão de tempo até ele ascender rapidamente na hierarquia do partido. Conforme o Georgiou-Dej foi consolidando seu poder, ele levava o Nikolai junto. Até que então o Nikolai foi promovido para chefe da Direção Política Superior do Exército. Sim, um nome confuso e muito comprido, mas basicamente ele foi do Ministério da Agricultura para o cargo mais alto militar, sem ser um militar, que o Nikolai não era militar, não tinha formação militar. Mas isso aconteceu porque o Georgiou-Dej de fato confiava muito no Nikolai e sabia que podia contar com ele. Nisso, a função do Nikolai passou a consistir em supervisionar ideologicamente os militares, garantir fidelidade ao partido, evitar golpes e monitorar oficiais. Até que então, em 1954, o nosso personagem principal, ele dá mais um passo assim nessa hierarquia de poder, e ele entra pro Politburo. Politburo nada mais era do que o núcleo que tomava as decisões dentro do Partido Comunista Romeno. Era assim a nata da nata, a galera que realmente definia a política nacional. E com isso, então, o nosso personagem principal, ele acaba entrando na linha sucessória do poder. E bom, nisso, um pouquinho repetitivo eu sei, mas mais um tempo se passa com a Romênia agora sob nova direção. Eu acabei nem detalhando aqui, mas é muito importante a gente detalhar, mas assim, desde a chegada do Partido Comunista ao poder na Romênia, é óbvio que muita coisa mudou por lá. Logo de cara, as indústrias foram nacionalizadas, as empresas foram estatizadas, a imprensa passou a ser controlada e rolaram prisões, né? Prisões de políticos, empresários e intelectuais que faziam parte dessa antiga ordem. E depois, com o expurgo da facção moscovita e a tomada de poder especificamente pelo Georgiou-Dej, ele impõe ali na Romênia um modelo de governo muito inspirado no Stalin. Por exemplo, foi o próprio Georgiou-Dej que criou e consolidou a polícia secreta, que ficou responsável por monitorar cidadãos, interrogar suspeitos, prender opositores e aquelas coisas todas. E é também durante o seu mandato que rolam umas mudanças assim bem drásticas no campo e na cidade. No campo rolou a coletivização, com camponeses tendo que entregar suas terras ao Estado.
Isso acabou levando a várias revoltas e prisões e tudo mais, mas eventualmente toda a agricultura do país estava de fato coletivizada. E nas cidades, o foco do Gheorghe Dej foi a industrialização. O governo tinha como objetivo transformar a Romênia de um país rural em uma potência industrial socialista, e para isso investiu pesado na construção de fábricas, na siderurgia e por aí vai. Isso gerou muitos novos empregos e uma migração fortíssima para as cidades, mas ao mesmo tempo também gerou uma baita falta de infraestrutura e de salários adequados. E com relação à educação, propaganda e cultura, a Romênia seguiu bem forte o modelo stalinista. A educação foi expandida e nisso a analfabetização diminuiu drasticamente no país, mas o currículo ele era bastante ideológico. Além disso, a arte, literatura e o cinema passaram a ser censurados, já que eles deviam seguir o realismo socialista. As coisas foram começar a mudar de figura na Romênia depois da morte do Stalin em 1953, o que acabou dando uma certa autonomia para a Romênia, mas principalmente em 1958, quando as tropas soviéticas deixaram o país. Com isso, então, a repressão ela diminuiu drasticamente. Assim, ainda era um governo bastante autoritário, mas quando comparado com os anos 50, ele era bem menos autoritário. E aí, voltando para a vida do nosso personagem principal, ele estava enfiado no meio disso tudo, ganhando cada vez mais poder. Ele tinha chegado, né, lá no Politburo, na nata da nata do poder do partido e tudo mais, até que a gente chega em 1965, quando Gheorghe Dej morre. Ele morre de câncer de pulmão, mas eu preciso te contar que existe a fofoquinha de umas teorias de possíveis conspirações internas e tudo mais, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece quando tem disputa de poder, né? Mas o ponto principal aqui é que ele não deixa nenhum sucessor claro. Normalmente, gente, isso dá abertura para uma guerra, né? Uma daquelas guerras bem sangrentas que duram anos e anos e anos e anos e anos a fio, mas no caso da Romênia foi bem diferente. O que aconteceu por lá foi um acordo dentro do Partido Comunista para selecionar uma pessoa temporariamente que pudesse manter a estabilidade do país. Essa pessoa precisava ser confiável, precisava não ter uma base própria assim forte demais, precisava ser jovem o suficiente para ainda ser moldado e, óbvio, precisava ser muito leal ao sistema. E aí, gente, visualiza comigo aquela cena, bem cena de filme, que assim, tá todo mundo parado, conversando, falando, oh meu Deus, a gente precisa achar uma pessoa que se encaixe em todos esses pré-requisitos e tudo mais, e aí, de repente, todo mundo fica em silêncio e vira pra trás, assim, pra olhar pra aquela única pessoa parada no canto da sala, meio do tipo... A pessoa tá sempre distraída, né? Do tipo, assim, colocando uma comida na boca, ou fica tipo, o que está acontecendo? Pois bem, eu estou supondo que foi isso que aconteceu, mas provavelmente não aconteceu assim. Mas enfim, pensa nessa cena e pensa que todo mundo virou para o nosso personagem principal, para Nicolae Ceausescu. Nicolae, então, é escolhido e assume o poder como primeiro secretário do Partido Comunista aos 47 anos de idade, ainda em 1965. Na prática, gente, isso significava que ele era o líder real do país. E bom, nos seus primeiros anos de mandato, digamos que ele manteve as coisas funcionando como sempre. Ele não fez grandes mudanças, ele não tomou grandes atitudes assim que chamassem a atenção, ele manteve ao seu redor figuras que já eram parte do regime e por aí vai. Uma coisa só que já chama a atenção nessa parte do seu mandato é a questão do nacionalismo, que ele bate fortíssimo na tecla. A ideia dele era se afastar cada vez mais da União Soviética e consolidar a Romênia como um país próprio, com a sua própria história e seu próprio caminho a seguir. E é quando a gente chega então em 1967. Nesse ano em questão, o Nicolae assume também a chefia formal do Estado como presidente do Conselho de Estado. Em outras palavras aqui, porque é um monte de nome de cargo e coisa, né, confusa, antes disso, o Nicolae ele era líder máximo do Partido Comunista, que sim, comandava o país, mas comandava em grupo. Agora, ele não só era líder do partido, mas também era líder do poder estatal formal. Ou seja, ele passou a ser a figura institucional máxima da Romênia. Na prática, isso fez com que o Nicolae fosse responsável por assinar leis, representar o país externamente falando e todas essas coisas. Só que mais do que isso, agora ele detinha todo o poder, diminuindo bastante a possibilidade de dividir
esse poder. E tudo isso, gente, acontece exatamente nesse pano de fundo que eu já pincelei um pouquinho por aqui. Quer dizer, a Romênia queria ter a sua autonomia da União Soviética e estava caminhando para isso, mas ainda não estava conseguindo. E é aí que a gente chega em 1968, quando a galera do Pacto de Varsóvia decide invadir a Tchecoslováquia. Só para te lembrar, o Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar criada pela União Soviética para bater de frente com a OTAN, e era o principal instrumento de coordenação militar do bloco socialista. Quando essa galera invade a Tchecoslováquia, a Romênia, que até então estaria do lado dos soviéticos, simplesmente condenou os ataques. Aliás, eu falo a Romênia, mas foi o nosso personagem principal mesmo. Ele condenou publicamente a invasão e fez um discurso defendendo a soberania nacional dos países. Pois bem, isso fez com que o Nicolai ele virasse um herói dentro da Romênia. Afinal de contas, ele bateu de frente com a União Soviética e ele defendeu a sua soberania. E nisso, internacionalmente, querendo ou não, ele também passou a ser aclamado. Países, principalmente do Ocidente, começaram a ver a Romênia com outros olhos e começaram a ter relações relativamente ok com o Nicolai. Só que a alegria durou pouco, meu povo, porque o Nicolai, ele passou a governar a Romênia como ele bem entendia. E digamos que isso não foi muito legal. Um exemplo de uma ação que o Nicolai tomou que foi zero bem recebida pela população foi com relação ao crescimento populacional da Romênia. Ele queria que a taxa de natalidade da Romênia aumentasse. E para isso, digamos que ele proibiu quase que totalmente o aborto no país e ele restringiu o acesso a métodos contraceptivos. O resultado disso foi uma fiscalização obrigatória ginecológica para mulheres, milhares de crianças abandonadas em orfanatos e um aumento da taxa de mortalidade materna. Além disso, uma outra coisa que fez com que o Nicolai se queimasse muito com o povo foi investir muito pesado na industrialização do país. Por que, você deve estar se perguntando? Porque, no caso, para fazer isso, ele pegou empréstimos do Ocidente. No começo, isso realmente trouxe um crescimento econômico considerável para a Romênia, tá? Mas digamos que a médio prazo não foi muito bom, não. Isso porque rolaram várias questões, enfim, crise do petróleo e tudo mais, e digamos que a Romênia contraiu uma dívida gigantesca, tipo, muito gigantesca. Mas a cerejinha do bolo mesmo, que foi considerado assim o ponto de virada dele de herói nacional para um líder um tanto quanto desprezado e temido também, foi em 1971. Nesse fatídico ano, ele visitou a China e a Coreia do Norte e ele ficou impressionado com a mobilização ideológica e o controle social do país. E aí, quando ele volta para a Romênia, ele olha para a Romênia. Eu adoro, Como se ele tivesse do tipo em cima de uma torre e ele vê a Romênia inteira. Mas ele olha pra Romênia, ele se olha no espelho e ele fala, vamos mudar umas coisinhas por aqui. É quando então ele lança as teses de julho. Teses essas que reforçam a censura, endurecem o controle cultural, intensificam a propaganda e exigem uma educação ideológica mais rígida. Em outras palavras aqui, meu povo, toda aquela abertura que tinha rolado na década de 60 acabou de cair por terra. Depois disso tudo, ele ainda decidiu criar oficialmente o cargo de presidente da República e que claramente, ele assumiu logo de cara. Nisso ele passou a ser chamado de gênio dos Cárpatos, além de dar vários cargos altíssimos para sua esposa dentro do governo. Ele também reforçou muito a propaganda do seu governo e obrigou lugares públicos a terem aquelas fotos bem narcisistas dele e da sua esposa. Em outras palavras, mais uma vez, gente, basicamente ele foi aumentando o seu poder e ele foi aumentando também o seu ego, cá entre nós. E a cada ano que passava, isso só piorava. Do tipo assim, a pior coisa que ele vai fazer é sempre a próxima. E aí é quando a gente chega nos anos 80, quando para pagar a dívida externa romena, aquela dívida altíssima que ele contraiu querendo, industrializar o país e tudo mais, o Nicolai ele decidiu que racionar comida, energia, cortar aquecimento no inverno e exportar comida em massa para fora do país enquanto tava todo mundo passando fome era uma ótima ideia. E no meio de todo esse caos, a polícia secreta tava agindo com cada vez mais força e cada vez mais violência, tá? Porque de fato, a população foi ficando descontente aqui e ali, mas sempre tinha a polícia secreta para garantir que ninguém ia ultrapassar nenhum limite. E lembra que eu falei pra vocês que a pior decisão dele é sempre a próxima? Pois bem, você tá sentado, né? Eu espero que você esteja sentado. Se não, senta aí, porque escuta essa agora. Enquanto tudo isso rolava, o que o Nicolai decidiu fazer dessa vez, meu povo? Ele decidiu pegar bairros históricos inteiros de Bucareste e ele mandou destruir todos eles, deslocando milhares de pessoas no processo. Para que ele fez isso, você me pergunta? Para construir um palácio do parlamento gigantesco.
É sério, gente, é papo de tipo, um dos maiores prédios administrativos do mundo. E que, eu acho que eu nem preciso falar, mas custou uma pequena de uma nota, não é nem pequena. Uma gigantesca de uma nota, porque, né, o bagulho é realmente gigantesco. Claramente, então, internamente, a Romênia estava um verdadeiro caos. Só que a questão agora também é que externamente a parada começou a ficar feia. Vendo tudo que estava acontecendo dentro do país, a comunidade internacional começou a exigir do Nicolai algumas mudanças, ao que ele recusou completamente, do tipo, né, soberania e tal, não vou mexer um dedinho. Isso fez com que a Romênia, então, começasse, para além disso tudo, né, do caos interno, começasse também a ficar isolado internacionalmente. E nisso o país, ele foi seguindo, até que, como uma boa panela de pressão social, o negócio explodiu. Em dezembro de 1989, na cidade de Timișoara, um grupo de húngaros se revoltou depois que o governo tentou expulsar o pastor da igreja húngara. O grupo se reuniu em protesto, depois foi ao entorno da casa do pastor para evitar que ele fosse despejado. Foi quando a polícia secreta, então, chegou para reprimir aquele movimento, usando gás lacrimogênio, espancando manifestantes e prendendo muitos deles. Situação controlada, você deve pensar, né? Mas não, na verdade o efeito foi o exato oposto, porque isso fez com que os protestos só crescessem. Começava então o que ficou conhecido como a Revolução Romena de 1989, que tinha como objetivo principal acabar com o comunismo no país. Dia após dia, então, os manifestantes iam se juntando em grupos maiores, invadiam prédios públicos, cantavam slogans anticomunistas, queimavam carros e por aí vai. E dia após dia, o governo, que agora estava enviando já o seu exército, reprimia os protestos com mais violência. Do gás lacrimogênio, digamos que o negócio ele escalou para tiros. Sim, isso mesmo que você ouviu. Tiros. Um acontecimento marcante desse período foi no dia 18 de dezembro de 1989. Um grupo de jovens de mais ou menos 30 pessoas, e digo mais ou menos porque realmente não se sabe o número exato, foi até a Catedral Ortodoxa de Timișoara, isso ainda em Timișoara, e decidiu protestar ali depois do toque de recolher. Lá, eles agitaram uma bandeira romena sem o brasão, que eles mesmos tinham retirado, algo muito parecido com o que tinha acontecido na Hungria. E bom, eles começaram a cantar canções patrióticas, começaram a chamar os romenos pra rua, até serem todos alvejados. Não se sabe ao certo quantos sobreviveram, quantos ficaram feridos e quantos conseguiram escapar. Mas o ponto aqui é que realmente os protestos se espalharam por todo o país. E foi só uma questão de tempo até o Nicolai perceber que o negócio estava bem feio. Diante daquilo tudo, o Nicolai decidiu fazer então um pronunciamento dias depois de mais protestos, manifestações e tudo mais. Isso no dia 21 de dezembro. O seu objetivo era demonstrar como ele ainda estava no poder, como tudo ainda estava sob controle. Só que aí as coisas simplesmente saíram do controle. Isso porque começou um tumulto logo quando ele começou a falar. Começou um empurra-empurra, começou uma gritaria e posteriormente veio o boato de que a polícia secreta estava atirando em possíveis manifestantes que estivessem no comício. Isso então levou a vaias, que levou a mais tumulto e a mais protestos. E esse comício, gente, ele foi muito importante porque foi o ponto de virada que o Nicolai percebeu como realmente ele não tinha nada sob controle. Sim, ele já sabia que ele tinha perdido grande parte do apoio do povo. E sim, as repressões elas estavam sendo cada vez mais violentas e só estavam aumentando todo aquele caos. Mas algo que ele começou a reparar depois desse comício é que seus próprios aliados também estavam soltando a sua mão. Isso porque diante de toda aquela situação, o próprio exército estava cada vez mais hesitante em reprimir as revoltas. E o seu próprio governo, os seus próprios aliados ali já estavam também largando a mão dele. Então esse comício dele, digamos que foi a penúltima gotinha de água no copo que estava prestes a transbordar. Eu digo penúltima porque a última veio no dia seguinte, no dia 22 de dezembro. Nesse dia em questão, o ministro da Defesa, um cara chamado Vasile Milea, foi encontrado morto. O governo anunciou que ele tinha sido demitido por traição e cometeu suicídio depois que a sua traição foi revelada, mas o exército se revoltou com aquela notícia. Muitos acreditavam e ainda acreditam que o Milea se recusou a continuar reprimindo os protestos, e nisso digamos que ele foi calado. Foi quando então o exército anunciou que não ia mais apoiar a repressão. E gente, ali foi quando Nicolai perdeu a coluna vertebral do seu regime e viu que ele não tinha mais saída. Os protestos então cresceram assim
muito com o passar das horas e realmente o que se tinha na cidade era um clima de guerra. O centro de Bucareste estava tomado por uma multidão. Multidão essa que agora não só tinha civis, mas também tinha o exército. A multidão estava ameaçando tomar o prédio do Comitê Central, onde estavam Nikolai e a sua esposa Helena. Foi quando então ele decidiu chamar um helicóptero para tirar os dois de lá. Por volta do 12:10, mais ou menos, o helicóptero partiu com Nikolai, a sua esposa, 2 assessores próximos e o piloto, que era um tenente-coronel. O plano do Nikolai era fugir, provavelmente, por uma base militar fora ali da cidade de Bucareste, onde ele conseguisse se reorganizar, reunir forças e voltar depois de um tempo. Só que a questão é que não foi nada disso que aconteceu. O helicóptero, na verdade, pousou primeiro em Snagov, numa residência presidencial que existia por ali. Lá, o Nikolai, ele tentou conversar com aliados, com lideranças políticas, exatamente para tentar reunir forças, né, legitimar o seu poder, todas aquelas coisas. Só que ele não teve o apoio de ninguém. Os poucos que atenderam ao telefone falaram que já não estavam mais com ele. E enquanto tudo isso rolava, quer dizer, né, enquanto o Nikolai estava ligando para Deus e mundo e tentando unir essas forças, o espaço aéreo romeno foi fechado, com o risco de que as aeronaves pudessem ser abatidas. O helicóptero com o Nikolai e sua esposa decolou mais uma vez, tá? Só que dessa vez voando bem baixo, exatamente para não ser visto nos radares. E dessa vez o voo foi muito curtinho. Algumas pessoas falam que isso aconteceu porque o piloto ele recebeu instruções para forçar um pouso, do tipo, rolou um papinho ali com o piloto, mas oficialmente o piloto alegou que faltou combustível e que existia risco militar deles serem abatidos ainda no ar. Seja como for, gente, fato é que o helicóptero ele pousou, de maneira assim, basicamente forçada, na cidade de Tito por volta da 1:30 da tarde. Lá, o Nikolai precisou ir para o meio da estrada tentar conseguir um carro para continuar a sua fuga. Sim, realmente assim, cena de filme. O grupo, né, porque tinham várias pessoas ali dentro do helicóptero e tudo mais, eles conseguiram parar um carro. E eles obrigaram o motorista a dirigir para onde eles queriam ir. O Nikolai então exigiu, né, pro motorista que levassem eles para uma base militar. E enquanto tudo isso, ele seguia tentando, né, argumentar e pensar em pessoas que pudessem ajudar ele a se manter no poder. Enfim, realmente ele ainda estava arquitetando o que ele ia fazer. A questão, meu povo, é que o motorista ali do carrinho, ele freou com tudo o carro. E ele falou, gente, olha só, problemas técnicos, problemas mecânicos, vocês todos precisam sair, beijo, beijo, tchau, tchau. E sim, assim, ele abandonou o grupo ali, no meio da estrada, pouco depois. Nisso começou a busca, mais uma vez, por outro carro. E eles conseguiram outro carro. Só que aí na rádio já tava falando que o regime tinha caído. Eventualmente, meu povo, o grupo ele conseguiu chegar até a cidade de Targoviste, mas realmente assim já era tarde demais. O grupo foi rapidamente identificado e todos foram levados para a unidade militar local, mas não numa maneira positiva. Eles foram detidos. O Nikolai, gente, ele seguia se recusando a acreditar que ele tinha perdido o poder. Ele bradava assim em alto bom tom que ele estava sendo traído. Há quem diga que ele realmente tinha esperança de que forças leais a ele fossem retomar o poder e reorganizar as coisas. E que no máximo o que aconteceria com ele seria ser deposto. Mas não foi bem assim. Com o Nikolai detido, um novo grupo assumiu o poder, a Frente de Salvação Nacional, liderado por Ion Iliescu, ex-membro do alto escalão comunista, que já tinha sido marginalizado por Nikolai anos antes. E esse novo governo, gente, organizou um tribunal militar extraordinário em 3 dias. No dia 25 de dezembro de 1989, sim, na manhã de Natal, o Nikolai e a Helena foram levados a julgamento em um quartel onde esse tribunal tinha sido montado. Por volta da 1 da tarde, começou o julgamento deles. Ambos estavam sendo acusados de genocídio, subversão do Estado, distribuição da economia nacional e enriquecimento ilícito. Não teve investigação e eles nem tiveram direito de defesa. Quer dizer, o Nikolai, ele negava absolutamente tudo, ele se recusava a aceitar aquele tribunal e ele dizia que ele estava sofrendo um golpe, enquanto a Helena interrompia constantemente e ofendia os juízes. Mas, legalmente falando, não foi um julgamento comum. E então, em 55 minutos, saiu a condenação deles.
Ambos eram culpados e ambos foram condenados à morte. Eles foram levados, então, imediatamente ao pátio interno do quartel para sua execução, exatamente porque tinham medo de que eles pudessem ser resgatados. Nikolai e Helena foram, então, posicionados contra um muro e tiveram as suas mãos amarradas. Foi quando um pelotão abriu fogo contra o casal com fuzis automáticos, matando os dois quase instantaneamente. E o país todo, se não o mundo todo, assistiu àquela cena. Tanto o julgamento do casal quanto a sua execução foram transmitidos na TV estatal romena. Televisão essa que foi muito importante, tá, na Revolução, porque ela foi dominada, ela foi ocupada, na verdade, por manifestantes que começaram a comunicar absolutamente tudo sobre a Revolução desde o princípio dela. Mas bom, foi com essa imagem então transmitida na televisão que se tornou real oficial. O regime tinha caído. Num total, gente, a Revolução Romena, ela durou do dia 16 a 25 de dezembro de 1989 e foi a transição de regime mais violenta do leste europeu daquele ano. E assim, não se sabe quantas pessoas morreram durante a Revolução. O número mais aceito é de 1.100 mortos e 3.000 feridos, mas realmente não tem como se comprovar. E um fato muito interessante aqui, gente, que eu preciso trazer para vocês, é que grande parte das mortes aconteceu depois da fuga do Nikolai de helicóptero, tá? Entre os dias 22 e 25 de dezembro. E eu preciso trazer isso aqui porque realmente é um ponto muito curioso sobre tudo isso da Revolução. Quer dizer, Nikolai e Helena já tinham fugido, e o regime meio que já tinha caído porque a Frente de Salvação Nacional já tinha assumido ali o poder, já tinha dito que estava assumindo o poder. Fora isso, o exército já tinha falado que estava do lado dos manifestantes. Então, quem foi responsável por todas essas mortes que aconteceram depois, né, entre o dia 22 e 25. Existem 3 teorias do que pode ter acontecido nesse caso. A primeira delas fala que provavelmente pessoas ainda aliadas, né, ao Nikolai, estavam matando os manifestantes. Pessoas essas que provavelmente eram da polícia secreta e que estavam tentando resistir assim com unhas e dentes. O ponto só é que não existe provas que tinha toda uma organização estruturada por parte deles nesse período. Já uma segunda hipótese fala em membros do exército que estavam mal organizados e mal preparados para aquela situação. O que essa teoria fala é que provavelmente membros do exército que eram assim super jovens e tal e estavam numa situação de extremo estresse, estavam assustados, estavam recebendo ordens contraditórias e tudo mais, podem ter trocado tiros contra eles mesmos. Quer dizer, podem ter atirado em aliados pensando que eram um inimigo. E uma terceira teoria, gente, que é a teoria mais sensível, fala da narrativa de terroristas invisíveis. Essa teoria, gente, fala que, de repente, o próprio novo partido que tinha acabado de assumir o poder, quer dizer, a Frente de Salvação Nacional, poderia estar matando manifestantes para corroborar os seus atos seguintes. Ou seja, ao criar essa sensação contínua de ameaça constante, nossa, eu tô falando mó enrolado ultimamente, né? Mó chique, mas tudo bem. Mas ao criar essa sensação de ameaça constante, isso justificaria a criação desse tribunal militar extraordinário, a execução de Nikolai e Helena, tudo isso que aconteceu depois e que foi muito rápido. Eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer aqui, mas basicamente essa terceira teoria fala que esse novo partido criou esse cenário de caos, porque os manifestantes acreditavam que eles estavam sendo assassinados por ordem do Nikolai, correto? Então, o que esse novo partido teria feito foi criar todo esse caos para poder justificar a execução do Nikolai, a execução da Helena e a tomada de poder por parte deles. Mas, entretanto, todavia, porém, também não existem provas concretas de que isso aconteceu. Seja como for, gente, qual teoria realmente é a correta, um fato que é consenso entre historiadores e tudo mais é a participação da TV estatal romena nessas mortes que aconteceram entre o dia 22 e 25 de dezembro. Lembra que eu comentei rapidinho que a TV estatal romena tinha sido ocupada por manifestantes e tudo mais? Pois bem, essa galera que ocupou a TV estatal transmitia notícias e informações sobre a Revolução, tanto que transmitiu a execução do Nikolai e todas essas coisas assim. Só que dentre outras coisas que eles transmitiam constantemente alertas de terroristas. Terroristas esses que eram leais ao governo e que poderiam estar espalhados pela cidade executando os manifestantes. Há quem diga então que essa narrativa acabou alimentando o clima de caos e acabou fazendo com que se instaurasse realmente uma guerra civil
no país. E que isso, por sua vez, foi o que contribuiu mais para as mortes que aconteceram entre o dia 22 e 25 de dezembro. E por que eu tô trazendo tudo isso? Também porque eu queria, né, trazer o máximo possível de informações e também não deixar nenhuma ponta solta o que seja, mas porque tudo isso teve uma repercussão até os dias de hoje, assim. Isso porque, meu povo, em 2019, o líder da Frente de Salvação Nacional, o Ion Iliescu, foi acusado formalmente por crimes contra a humanidade. O que alegavam é que a sua gestão foi a responsável pelo caos informacional que reinou depois do dia 22 de dezembro e contribuiu para todas essas mortes. E, gente, essa história ainda não teve desfecho. Quer dizer, o caso, ele foi fechado, depois ele foi reaberto e ainda não foi concluído, principalmente por falta de provas e pela idade avançada dos envolvidos. E com isso, meus amores, eu vou encerrar a história de hoje. Parte minha ficou na dúvida se eu devia ir um pouquinho mais além na história e falar sobre o período em que a Frente de Libertação Nacional ficou no poder. E agora eu tô um pouquinho arrependida de não ter trazido isso porque eu tô com medo de ter terminado muito do nada o episódio. Mas vocês já vão me contar nos comentários. É que eu pensei que, de repente, essa já era uma outra parte da história da Romênia que a gente poderia trazer outro episódio. Enfim. Me contem nos comentários o que vocês acharam. E eu espero que esse finalzinho ele não tenha ficado muito confuso, tá? É que também quis trazer esse ponto das mortes terem acontecido em sua maioria depois que o Nicolai já tinha fugido, porque realmente é algo muito curioso. E realmente se existe esse debate do porquê que isso aconteceu. E aí, enfim, todas essas teorias e tudo mais, aí tem a questão da TV. Me contem se ficou confuso, mas acho que deu pra dar uma boa amarrada. Mas bora falar então de dicas de viagem, meu povo, e fazia tempo que eu não tinha um episódio tão rico em dicas de viagem. Obviamente eu selecionei só algumas pra trazer aqui pra esse episódio, mas pelo que eu tava vendo, em Bucareste tem várias homenagens e várias coisas que você pode se deparar ao longo da sua visita que façam menção à Revolução de 89. Então, enfim, fica aqui o meu aviso. Porque, caso você vá pra lá, pode ser que você se depare com muitas outras coisas que eu não trouxe aqui. Então esteja atento. E agora você já sabe a história da Revolução também, pra contar pra pessoa que estiver com você todas as curiosidades e tudo que eu trouxe. Mas então, pulando para as dicas de viagem, gente, o primeiro lugar que eu gostaria de trazer aqui é a Praça da Revolução. Ou a Praça do Palácio, porque é lá que fica o Palácio do Parlamento de Bucareste. Essa praça, gente, ela é importantíssima porque foi de onde partiram os protestos que derrubaram o Nicolai em 89. Mas não só isso. Ela também foi rebatizada durante o período comunista para Praça Gheorghe Gheorghiu-Dej, o nome do líder lá que era parça do Nicolai, enfim, acho que vocês lembram dele. E eu trago tudo isso, todos esses nomes complexos e afins, porque agora você sabe quem são os personagens, né? Então se você estiver ali na praça e alguém te falar que antes ela se chamava Gheorghe Gheorghiu-Dej, você fala, eu sei quem é Gheorghe Gheorghiu-Dej. É difícil falar o nome desse cara, viu? E isso porque vocês não viram como escreve, tá? Eu joguei no Google e eu assisti um vídeo em romeno com a pessoa falando o nome dele pra saber como falava. Enfim, gente, hoje nessa praça tem uma homenagem às vítimas da Revolução Romena de 89. Então, para além de você pisar onde a história aconteceu, você também consegue ver uma homenagem a essas vítimas, né? Já outro lugar que eu queria falar também é o Palácio do Parlamento de Bucareste. Esse foi aquele palácio gigantesco que o Nicolai construiu durante o seu mandato, que para isso ele destruiu bairros inteiros, deslocou milhares de pessoas e tudo mais. Hoje, gente, esse edifício ainda abriga as câmaras do parlamento romeno. E, bom, ele é um luxo só. Eu não sei se vocês já viram foto, mas se não, por favor, ou veja a versão em vídeo aqui, ou procure. Joga no Google, Palácio do Parlamento de Bucareste. E vocês vão ver o tamanho desse lugar. Eu não sei, mas deve ter, tipo, milhares de quartos. E é tudo super, hiper, mega decorado com ouro e afins. Tipo, realmente é um negócio de outro mundo. E eu achei legal trazer essa dica aqui, porque assim, se você for pra Bucareste, eu acho que não tem como você ignorar esse prédio. Tá? Porque assim, ele parece ser uma coisa absurda de grande. Mas mais do que isso, ele ajuda a enxergar exatamente essa questão do tipo, os gastos que o Nicolai teve durante um período em que a Romênia estava passando por uma enorme dificuldade, do tipo, as pessoas estavam passando fome. A única coisa só, gente, é que eu não vi muita gente elogiando a visita. Eu ainda achei válido trazer aqui por conta de tudo isso que eu comentei, e porque realmente, assim, é um ponto turístico lá e tudo mais, então eu achei que valia, mas é aquilo, preciso ser honesta com vocês. E aí vou trazer tantos os pontos positivos e negativos e você vai decidir o que você quer fazer, se quer visitar ou não. Basicamente, meu povo, pelo que eu vi, você só pode visitar esse palácio com visita
visita guiada que dura mais ou menos 1 hora e que é melhor agendar com antecedência. Isso porque muita gente reclamou da demora para conseguir entrar na hora. E eu também vi gente reclamando da segurança do lugar, que levou 30 minutos da 1 hora de tour. E, enfim, achei isso curioso, mas também tem que trazer aqui. Mas, passada a fila de entrada e a segurança, o que a galera ficou, assim, mais pistola da visita foi o fato de que você só consegue ver um pedaço minúsculo do palácio no tour. Eu confesso que eu entendo os dois lados, quer dizer, realmente deve ser revoltante você visitar só um pedacinho, mas ao mesmo tempo o lugar é gigantesco, tem, qual que é o nome daquilo? Instituições do governo atuando ali dentro, então eu acho que eu entendo. Mas é aquilo, eu trago pra vocês porque vocês têm que decidir o que vocês querem fazer, e aí eu me sinto na obrigação de trazer pontos positivos e pontos negativos. E aí, focando nos pontos positivos, tá? Quem gostou da visita elogiou muito as decorações da sala e o tour em si só, falando que o tour era em inglês e que ele explicava muito bem a história do edifício e tudo mais. Então é aquilo, né, meu povo? Tem gente que amou, tem gente que odiou, mas eu acho que eu faria esse tour, tá? Porque, enfim, eu sempre quero tirar as minhas próprias conclusões. Então eu faria esse tour pra ver qual que é, e porque, de novo, é um ponto turístico bem relevante, né? Tipo assim, eu já tava esquecendo sobre coisas práticas, né? Você precisa de ingresso pra visitar, e tá aí outro ponto que a galera reclamou bastante, o preço do ingresso. Porque muita gente falou que achou muito caro pra visitar um espaço tão pequeno do palácio. Eu vi gente falando que visitou 6 salas, aí realmente, né, é pouca coisa. Mas isso, né, eu acho que é botar na balança, entender quais são as prioridades, outros pontos que você quer visitar em Bucareste, e aí avaliar com amor e carinho. E por fim, amores, eu preciso sair um pouquinho de Bucareste, porque eu me sinto na obrigação de trazer o Memorial das Vítimas do Comunismo e da Resistência, que fica em uma antiga prisão comunista. Esse é um baita de um museu para se entender exatamente o período do Nicolai e do Partido Comunista no poder do país. Então tem vários documentos, celas ainda preservadas, enfim, muita coisa para você entender exatamente como foram esses anos por lá. A questão só, gente, é que, como eu comentei, esse museu não fica em Bucareste, né? Ele fica em outra cidade bem longe de Bucareste, chamada Sighetu Marmației. E claramente falei errado, mas vou deixar escrito na descrição do episódio aqui. E assim, gente, eu decidi trazer esse museu aqui porque foi uma das primeiras coisas que eu me deparei quando eu estava pesquisando o que visitar em Bucareste para me aprofundar no período da Revolução. Então, pensei que isso poderia acontecer com vocês também, caso vocês queiram ir para a Romênia e queiram visitar algo relacionado. Por mais que eu tivesse pesquisado Bucareste, apareceu esse museu, porque ele parece realmente assim ser extremamente relevante para se entender mais sobre o período comunista no país. Inclusive, gente, ele é super reconhecido, tá? Assim, exatamente por ser um baita de um museu, ele é reconhecido inclusive pela Unesco. Então acho que por isso que ele aparece também com bastante destaque. E aí, enfim, fica em outra cidade só, esse é o problema. Fiquei tão triste quando vi que era em outra cidade, porque esse era o primeiro museu que eu tava indicando pra vocês. Aí na hora que eu fui ver certinho onde ficava, eu falei, nossa, não fica em Bucareste. Mas anyway, achei muito legal. E com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse que eu senti que é bem a carinha do Passaporte pro Crime, né? Foi um episódio com bastante história, com um personagem bastante controverso, né? Fazia tempo que não vinha um personagem tão controverso, eu acho. Tô tentando lembrar os últimos episódios. Acho que sim. Enfim, mas com um personagem bastante controverso e que realmente ajuda a entender muito o período de um país, né? O período da história de um país, melhor dizendo. Antes de encerrar, fica aqui só o meu agradecimento de novo ao Sandro, antiguíssimo ouvinte aqui do podcast, que tá aqui desde o comecinho, juro. Acho que ele foi um dos meus primeiros ouvintes. Obrigada, então, Sandro, por essa sugestão. Fica aqui meu beijo, meu abraço, minha homenagem. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha trazido a história do Ceausescu. É difícil falar o nome desse cara também joguei no YouTube, tá? Mas enfim, espero que eu tenha trazido com riqueza de detalhes e fazendo jus à história que você me pediu pra contar. E aí fica aqueles meus avisos de sempre. Se você curte Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Acesse aí os links que estão na descrição do episódio, dá uma fuçada, veja os planos de apoio. Eu recomendo muito a categoria Detetive Viajante, porque você faz parte do grupo do WhatsApp, onde a gente conversa sobre várias coisas, onde os ouvintes me dão sugestão
os apoiadores, né, me dão sugestão em tempo real e aí a gente consegue conversar. Tanto que eles deram muito essa ideia de acompanhar uma gravação minha e eu estou mexendo meus pauzinhos para fazer isso acontecer. Então, realmente, assim, é um contato muito próximo que você vai ter comigo e com o Gui, meu editor, porque o Gui também está no grupo. Mas, fora isso, os outros planos de apoio também são super interessantes, eu recomendo também. Então, dê uma fuçadinha ali e veja o que te agrada mais. E acho que é isso, meu povo. Acho que eu encerrei por hoje. Então, um beijo e até semana que vem, que eu vou te levar para alguma outra parte do mundo.